Qual que é a diferença entre crime plurissubjetivo para plurissubsistente? Crime próprio para crime de mão própria? Crime transeunte e não transeunte? Vamos hoje aprender a classificação dos crimes, uma matéria muito importante para sua prova. Fala, criminalistas, tudo certo com vocês, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Rafael Lisboa, eu sou o fundador do Instagram Simplificando Direito Penal. Galera, no vídeo de hoje quero trazer uma discussão muito interessante, classificação doutrinária de crimes. Cai muito em prova isso. A classificação de crimes é impressionante como toda prova de concurso OAB sempre vai cair, vai cobrar classificação de crimes. E eu trouxe para vocês aqui as principais classificações. Então, deixa agora a sua curtida, se inscreva no canal, se aparecer ali embaixo, inscrever-se, se inscreva, ative as notificações e vamos começar aqui com a classificação dos crimes, uma matéria muito importante. Pessoal, vamos lá, crime comum, próprio e de mão própria. Primeira classificação que eu trouxe aqui para vocês. Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar esse crime. Exemplos: homicídio, furto, roubo, estupro, são crimes comuns, não requerem do agente nenhuma qualidade específica, nenhuma condição específica. Crime comum. Crime próprio é diferente. O crime próprio é aquele que só pode ser praticado por algumas pessoas específicas. Exige do sujeito ativo uma condição especial, uma qualidade especial. Né? Por exemplo, ser funcionário público, crime de peculato, crime de concussão, crime de corrupção passiva, são exemplos de crimes próprios ou também chamados de especiais. Né? Eles compreendem os crimes que só podem ser praticados por algumas pessoas específicas. Dentro dos crimes próprios, o crime próprio ele pode ser puro. O que é um crime próprio puro? Você sabe? O crime próprio puro é aquele que ausente aquela condição específica vai levar à tipicidade do fato. Então, por exemplo, funcionário público no crime de prevaricação. O crime de prevaricação é um crime próprio. Só que além de ser próprio, ele é próprio puro. Porque no crime de prevaricação, se não houver, se tirar o funcionário público, fato atípico. Não há um crime subsidiário. Agora, existem também aqueles crimes que se você tirar aquela condição especial do funcionário público, por exemplo, se você excluir a especial posição do sujeito ativo, não é que vai levar à tipicidade do fato, mas sim à desclassificação para outro delito. Como, por exemplo, o peculato doloso. O peculato doloso, se você tirar a elementar funcionário público, não é que vai levar à tipicidade do fato, mas pode levar ao crime de furto ou ao crime de apropriação indébita, por exemplo. Tá bom? E o crime de mão própria. Qual que é a diferença de crime próprio para crime de mão própria? Porque o crime de mão própria, também chamado de atuação pessoal, são três nomes: crime próprio, atuação pessoal ou conduta infungível, né, insubstituível. Crime de mão própria é aquele que só pode ser praticado por pessoa expressamente indicada no tipo penal. Só pode ser praticado por pessoa expressamente indicada naquele tipo penal. O melhor exemplo é o falso testemunho. Apenas a testemunha pode cometer o crime de falso testemunho. E os crimes de mão própria, eles não admitem coautoria, só admite participação. Então é muito importante isso. No crime de falso testemunha, mesmo que o advogado vá lá e fale, ó, faça isso, aquilo, outro, minta, ele não vai responder por falso testemunho. Quem vai responder por falso testemunha é a testemunha. É um crime de mão própria, beleza? Muito importante saber isso, a diferença de crime próprio para crime de mão própria. Crime simples e complexo. Aqui não tem muita discussão. O crime simples são vários exemplos. O furto é um exemplo de crime simples. O crime simples é aquele que se amolda em um único tipo penal. Então, o crime de furto, artigo 155, né? Subtrair para si ou para outrem, a coisa ali é móvel. E crime complexo é um pouco diferente. O crime complexo é aquele que resulta da união, né, da junção de dois ou mais tipos penais. Né? Então, o crime de roubo é um bom exemplo de crime complexo, porque o crime de roubo ele pode ser um furto e uma lesão corporal, não é mesmo? Ou um furto e uma ameaça. Então, quando se juntam dois ou mais crimes, será um crime complexo. E quando for um crime único, né, um único tipo penal, será o clássico exemplo de crime simples, como o crime de furto, por exemplo. Uma outra discussão, uma outra classificação é quanto a
a instantaneidade. Por exemplo, crime instantâneo. O que é um crime instantâneo, um crime permanente e um crime instantâneo de efeitos permanentes? O crime instantâneo, outro exemplo de crime instantâneo é o furto também. Porque o que é um crime instantâneo? É aquele que a consumação do crime instantâneo ela se verifica no momento certo, determinado. Não há uma continuidade no tempo. Eu pratiquei aquele crime, se consumou naquele momento determinado. Isso é um crime instantâneo. O furto, por exemplo. Subtrair para si ou para outra coisa ali é móvel. Crime instantâneo. Se consumou naquele momento da subtração. Beleza? Agora, por outro lado, existem crimes permanentes, que é aquele em que a consumação se protrai no tempo. Se protrai, fica sempre consumando aquele crime. Um grande exemplo é o crime de cárcere privado, por exemplo. No crime de cárcere privado, enquanto a gente está privando a liberdade da vítima, aquele crime está se consumando toda hora. Está sendo consumado a cada momento, a cada segundo. Porque a consumação ela se prolonga no tempo. Isso é exemplo de crime permanente. Né? Então, o ordenamento jurídico ele é violado reiteradamente naquele crime permanente. Porque não é que eu privei a vítima num dia e daqui a um mês eu liberei ela que o crime vai estar consumado. Não, todo esse mês o crime vai estar sendo sempre consumado. Tá bom? Isso é um crime permanente, que é bem interessante saber também. Agora, o crime instantâneo de efeitos permanentes são aqueles que os efeitos eles vão subsistir, eles vão permanecer. Eu pratiquei aquele crime, só que os efeitos permanecem após a consumação do crime, independentemente da vontade da gente. A bigamia é um exemplo disso, né? O casar sendo casado. Eles se consumem naquele momento, só que os efeitos permanecem após a consumação do crime. Crime unissubjetivo e crime plurissubjetivo. Quando você vê subjetivo, né? Subjetivo te remete a sujeito. Então, o que é um crime unissubjetivo? Ou também chamado de monossubjetivo, ou de concurso eventual. São sinônimos que caem em prova. O crime unissubjetivo são os crimes praticados por um único agente. Eles até podem admitir o concurso de pessoas, só que, via de regra, são cometidos por um único agente. Homicídio, por exemplo, o furto, são exemplos de crimes unissubjetivos. Até admitem o concurso de pessoas, só que, via de regra, são praticados por um único agente. Agora, os plurissubjetivos são aqueles que reclamam a pluralidade de agentes para a consumação do crime. Crime de rixa, associação criminosa, são exemplos de crimes plurissubjetivos. Né? Então aí pode ter coautor, partícipe, só que o tipo penal ele vai reclamar, né? Ele vai pedir uma pluralidade de agentes, e nesse caso é crime plurissubjetivo. Agora, diferente de crime unissubjetivo e plurissubjetivo, é o unissubsistente e o plurissubsistente. Só que antes de falar dele, vamos falar aqui do crime de subjetividade passiva única e dupla subjetividade passiva. O que é? O nome ajuda nesse caso aqui. Subjetividade passiva única. O que é isso? É aquele crime em que só vai ter um único sujeito passivo como vítima. Lesão corporal. Tício causa lesão corporal em Mévio. A vítima foi Mévio. Lesão corporal única. Só teve um sujeito passivo. Agora, dupla subjetividade passiva é aquele em que terão duas vítimas no crime. O exemplo: violação de correspondência. O crime de violação de correspondência é um crime de dupla subjetividade, porque tanto o remetente quanto o destinatário serão vítimas do crime. Alguém viola a carta de Cicrano, tanto quem mandou quanto quem era para receber aquela carta são vítimas do crime. Entendeu? Então é um crime de dupla subjetividade passiva. Isso cai em prova. Outro exemplo é o aborto sem o consentimento da gestante. Se ocorrer o aborto sem o consentimento da gestante, artigo 125 do Código Penal, são duas vítimas nesse caso: o feto e a gestante. Porque a gestante não consentiu para o crime. Diferente do aborto com consentimento da gestante. Aí será uma subjetividade passiva, que é o feto. Agora, sem o consentimento da gestante, tanto a gestante quanto o feto são vítimas do crime, do artigo 125 do Código Penal. Bem interessante, você tem que saber disso aí também. Beleza? E aqui, ó, crime unissubsistente e crime plurissubsistente. Isso aqui, nossa, tá, e cai muita. Eu sempre quando eu coloco questão no Simplificando, no Instagram sobre isso, o cara se confunde com o unissubjetivo. Porque o crime unissubsistente. Qual que é a diferença do crime unissubjetivo para unissubsistente? Subjetivo vem de pessoa. Unissubjetivo é aquele que é praticado por uma só pessoa.
Agora, o crime unissubsistente é aquele cuja conduta vai se revelar mediante um único ato de execução. Como assim um único ato de execução? Só basta um ato de execução para conseguir consumar o crime. O crime está consumado com um único ato de execução. Exemplo típico de provas: crimes contra a honra de forma verbal, a injúria verbal, a calúnia verbal, o desacato verbal, a difamação verbal. Se eu falo assim, ó, você é feio, foi um único ato de execução capaz de consumar o crime. Isso é exemplo de crime unissubsistente. E nesse caso, como a conduta não é fracionada, porque foi um único ato, não admite tentativa. Beleza? Agora, o crime plurissubsistente é aquele em que há uma divisão dos atos de execução. A conduta ela vai se historizar por meio de 2 ou mais atos de execução, que juntos se somam para consumar o crime. Então, a doutrina cita exemplos de, por exemplo, homicídio a facadas, homicídio a vários tiros, atira na perna, no peito, na cabeça. São 2 ou mais atos, né? Então, pluralidades de atos que juntos eles se unem para consumar o crime. Então, o homicídio a facadas, por exemplo, são várias facadas. O próprio homicídio é um crime assim, mas várias facadas que juntos vão matar a vítima. E nesse caso, como são 2 ou mais atos de execução, a conduta ela é fracionável e, nesse caso, admite tentativa. Então, muito importante isso. O crime de forma livre é aquele que não há uma forma vinculada, né? Não há uma condição especial para você cometer o crime. Então, o crime de forma livre é o homicídio, a calúnia, porque a calúnia pode ser verbal ou escrita, né? Então, são crimes de forma livre. E o crime de forma vinculada são aqueles que o tipo penal ele reclama uma forma específica para você cometer aquele crime. O exemplo do perigo de contágio venéreo. E crime monoofensivo, galera. O que é crime monoofensivo e pluriofensivo? Sempre que você não souber o conceito de algo, você tem que tentar ir pelo nome. Poxa, crime monoofensivo. Mono vem de um. Ofensa. Ofensivo vem de ofensa. Então, crime monoofensivo é aquele que viola um único bem jurídico. Monoofensivo vai violar um único bem jurídico. Furto. O crime de furto, artigo 155 do Código Penal, só viola o patrimônio. Agora, um crime pluriofensivo é aquele que vai violar 2 ou mais bens jurídicos. A exemplo do latrocínio, por exemplo. Eu trouxe aqui para vocês latrocínio. O crime de latrocínio, ele viola tanto a vida quanto o patrimônio. Certo? Por mais que o latrocínio seja um crime contra o patrimônio, né, ele não vai a júri, o latrocínio não vai a júri, ele é julgado pelo juiz singular, ele viola sim a vida também, ele viola a vida e o patrimônio. Então ele é considerado um crime pluriofensivo. Beleza? O crime principal e crime acessório. O crime principal é aquele que independe de outro para a consumação do crime, né? Então, por exemplo, o crime de estupro, o crime de furto, o crime de homicídio, são crimes principais. Eles possuem uma existência autônoma. Sozinhos, eles consomem o crime, independente da prática de outro. Agora, o crime acessório é aquele que depende de outro para estar consumado. Então, por exemplo, o crime acessório tem sinônimos. Crime acessório, ou crime de fusão, ou crime parasitário, é tudo a mesma coisa. E eles dependem da prática de um crime anterior. A receptação, né, porque tem que ser produto de crime, o favorecimento real, o favorecimento pessoal, são crimes acessórios de fusão ou parasitários, porque eles dependem da prática de um crime anterior. E crime transeunte e não transeunte, pessoal. Crime transeunte é aquele que não deixa vestígio. Aqui é o contrário, porque ó, não transeunte deixa vestígio. E transeunte não deixa vestígio. Então, crime transeunte é aquele que não deixa vestígio. Ameaça, injúria, crimes verbais, né? Ameaça, injúria, calúnia, difamação. E já os crimes não transeuntes são aqueles que deixam vestígios na vítima. Por exemplo, o homicídio, a lesão corporal. São exemplos. Então, beleza. Galera, essa aqui foi a classificação dos crimes. Existem mais classificações, só que são um pouco menos cobradas em provas, como crime vago, crime gratuito, crime de ímpeto. Se você quiser que eu traga mais vídeos sobre classificação dos crimes, deixa nos comentários aqui, ó. Traz uma parte 2 da classificação dos crimes, eu vou adorar conhecer, tá bom? Porque o vídeo vai ficar muito extenso aqui, a gente já tá em 15 minutos de vídeo. Se a gente trouxer todas as classificações de crimes, vai ficar uma coisa muito extensa. Então, se tiver interesse, gosta desse tipo de vídeo, deixa lá nos comentários, traz uma parte 2 aqui sobre a classificação dos crimes, beleza, galera? Se inscreva no canal, por favor. Eu sei que é chato pedir, mas eu peço muito inscrição. Quero bater 10 mil inscritos até o final do ano aqui no canal do Simplificando. E deixa sua curtida
para você nunca perder nada. Ativa as notificações também, ativa o sininho. E tamo junto, galera. Até a próxima.